Uma vez mais, bom dia a todos, porque entretanto chegaram alguns irmãos. Quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias e acompanharem a leitura no livro de Lucas, capítulo 8, e vamos ler dos versículos 22 até ao versículo 25. Nosso irmão Ken orou agora pela palavra, nós damos graças a Deus por isso, e pela minha voz, como já puderam perceber, ela hoje não está na sua melhor forma, mas com a graça de Deus vamos lá chegar. Então diz assim a palavra de Deus em Lucas 8, 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Este episódio na vida de Jesus com os seus discípulos, parece aqui tão pequeno, não é um relato tão pequeno, mas é de extrema importância. Ele está relatado não apenas aqui em Lucas, mas também em Mateus e em Marcos, onde os discípulos, ao despertarem Jesus, chegam mesmo a perguntar-lhe se ele não se importa que eles morram. Não se te dá que pereçamos? Ou então, quando eles gritam: Senhor, salva-nos. Este episódio vai-nos dar, uma vez mais, a resposta àquela pergunta que aqui no Evangelho de Lucas é tantas vezes repetida. Quem é este? Quem é este? Quem é Jesus? No capítulo 5, são os fariseus, são os escribas, que quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, que perguntam: quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Também, no capítulo 7, no versículo 49, a pergunta é feita novamente: quem é este que até perdoa pecados? E ao longo do Evangelho de Lucas, esta pergunta é feita. É o próprio Jesus que pergunta no capítulo 9 aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Quem diz a multidão que eu sou? E depois, dirigindo-se aos seus discípulos, diz: e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? O texto de hoje deixa-nos bem claro quem é Jesus. E a pergunta que nós fazemos hoje é: quem é Jesus para ti? Quem é Jesus? Às vezes nós temos os conceitos teológicos, doutrinários, sobre Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Ou alguns mais pessoalmente: Jesus é o meu Salvador. Ou Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Mas realmente para ti, o que é que significa Jesus? Quem é mesmo Jesus? Este texto mostra-nos realmente aqui a verdadeira natureza de Jesus. Ou melhor, as verdadeiras naturezas de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é homem. 100% Deus, 100% homem.
E é importante nós falarmos sobre isto, porquê? Porque às vezes, apesar de nós acreditarmos na humanidade de Jesus e na divindade de Jesus, na prática, muitas vezes nós não confiamos, não temos a certeza dessa natureza divina e humana de Jesus. Aquilo que nós pensamos acerca de Jesus vai ter influência na maneira como nós vivemos a nossa vida cristã. Aquilo que nós pensamos acerca de Jesus e aquilo que nós acreditamos realmente de coração sobre quem é Jesus vai influenciar as nossas decisões, a forma como nós enfrentamos os problemas, as tempestades da nossa vida. Quem é Jesus? Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui a ideia de que Jesus é 100% homem. Este texto fala-nos da humanidade de Jesus. Nós sabemos que Jesus cansava-se, e aqui ele estava cansado. É natural, faz parte da natureza humana nós precisarmos de dormir quando estamos cansados. Precisamos de descansar, precisamos de dormir para que possa haver renovação tanto das nossas forças físicas como também da nossa mente, não é? Todos nós precisamos de recuperar e por isso precisamos de dormir. Não é por acaso que muitas vezes em regimes de ditadura ou até de guerra, uma das torturas que é feita é a tortura do sono, não é? Porque a pessoa depois perde a noção. Então, isto revela a natureza humana de Jesus. Ele chegou ao barco e adormeceu. Jesus estava cansado, porque Jesus era homem. Muitas partes da Bíblia nós vemos Jesus com sede, com fome. Agora, o que é que isto tem de importante para nós hoje? Bom, por um lado, nós sabemos que se Jesus não tivesse vindo como homem, ele jamais poderia ter morrido pelos homens. Teria de ser um homem a dar a vida pelos homens. Mas tinha de ser um homem especial. Não um homem como os outros, com pecado. Por isso é que ele tinha a sua natureza humana, mas nunca pecou. Em 1 João, capítulo 4, no versículo 2, diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o Espírito do Anticristo. Ou seja, qualquer pessoa que negue a humanidade de Jesus tem este espírito do Anticristo. Porque Jesus, a sua natureza humana tem de ser realçada. Porquê? O que isto significa? Isto significa que, como dizem Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 15 e 16, nós não temos um sumo sacerdote, e o autor de Hebreus está-se a referir a Jesus. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque ele foi um homem como outro qualquer, mas sem pecado. Ele pode compreender, entender também o teu sofrimento, as tuas lutas, as tuas batalhas, as tuas fraquezas e pode-se compadecer de ti, porque ele já passou pelas mesmas coisas, com uma única diferença, é que ele nunca pecou. Por isso é que ele pode ser o nosso mediador. Em Timóteo diz, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, meus irmãos, os irmãos poderão estar a pensar assim,
Mas nós acreditamos nisso tudo. É verdade que há muitos que não acreditam. Provavelmente, alguns crentes negam esta verdade, como alguns estavam a negar lá na igreja primitiva, que levou a que João escrevesse lá na sua primeira carta: se alguém não diz que Cristo veio em carne, então é do anticristo. Porque alguns diziam, influenciados por doutrinas e filosofias gregas e outras coisas, que Jesus tinha sido apenas quase como que uma aparência de humano. Mas não era humano. Era só divino. Outros diziam que ele que era um anjo. E tinham muitas coisas, muitas ideias sobre Jesus. E hoje, que ideia é que tu tens sobre Jesus? Alguns dizem que creem que Jesus tem a sua natureza humana, mas negam-na. Na prática, negam-na. Será que será que tu somos uma destas pessoas que negamos a humanidade de Jesus? Quando é que isso pode acontecer? Quando eu digo que Jesus, tal como nós, sofreu todas as tentações, todas as provações, todas as batalhas que também nós humanos passamos. E lá em Hebreus diz que em tudo ele foi provado, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Sendo assim exemplo para mim e para ti. Mostrando como nós podemos e devemos viver. Mas quando nós falhamos, ou quando nós fracassamos, o que é que nós dizemos? Jesus venceu tudo isso, mas ele era Deus. Mas ele era Deus. Ou seja, esta é uma maneira de negar a humanidade de Jesus. É o mesmo que estar a dizer que Jesus era um batuteiro, fazia batota. Não sei se todos sabem o que é que significa a palavra batuteiro ou batota. É aquela pessoa que está num jogo e depois, quando quer ganhar vantagem, usa assim de uns truques, usa assim de umas maneiras não lícitas para fazer os resultados a seu favor. Era como que dizer que Jesus, na hora da dificuldade, na hora mais apertada, ele ia buscar os seus poderes divinos para se livrar, para se safar daquela situação. Então era muito cômodo para Jesus. Sou humano, fiz-me homem para poder ser exemplo para os homens, mas no momento da aflição vou buscar um trunfo escondido que é o meu superpoder de Deus. Não. Jesus nunca usou os seus poderes divinos ou as suas prerrogativas divinas para benefício próprio. Usou sim para curar os enfermos. Usou sim para abençoar os outros, mas não para ele. Ele em tudo sofreu, como humano, para poder identificar-se conosco. Assim, aquele Jesus que sofreu é aquele Jesus que pode entender também o teu sofrimento. É muito mais fácil nós podermos compreender o sofrimento de outra pessoa quando nós passamos pelo mesmo sofrimento. É muito mais fácil para mim, depois de ter perdido o meu pai e a minha mãe, e quando a minha mãe morreu, o meu pai, pouco tempo depois, um mês e meio mais ou menos, depois faleceu também. E para mim é muito mais fácil quando estou a falar com alguém que perde o pai ou que perde a mãe, dizer eu sei o que tu estás a passar, porque eu já passei por isso. Se eu nunca tivesse passado por isso, eu não podia dizer eu sei o que é que tu estás a passar. E assim Jesus pode dizer eu sei o que tu estás a passar, porque eu já passei por isso. Eu sei a luta que tu estás a ter, porque eu já passei por isso. Eu sei a dor, eu sei o sofrimento, a dificuldade, a tentação, a provação, eu já passei por isso. E ele nunca foi buscar lá os seus requisitos, os seus atributos divinos para se livrar delas. Ele enfrentou-as como homem. Jesus é aquele que pode entender
tudo aquilo que tu passas. Negar isto é ter o espírito do anticristo. É negar que Jesus foi homem. Mas também este texto nos diz que Jesus é Deus. Quem é este? Jesus levantou-se, repreendeu o vento, diz o versículo 24, e a fúria da água. Quem é este? Este que até o vento, o mar lhe obedecem. Este é Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que está descrito lá no Velho Testamento, no Salmo 89 e versículo 9, quando fala do Senhor dos Exércitos e diz: tu dominas o revolto mar, quando se agitam as suas ondas, tu as acalmas. Quem é este? É Deus. Ele é homem, ele é Deus. Salmo 89, versículo 9. Salmo 107, versículo 5. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Quem é este que tem domínio sobre a criação? Aquele que criou. Ele criou pela sua palavra. E pela sua palavra ele domina. Ele faz tremer a terra. É verdade. Mas ele está no controle dos tremores da terra. Ele faz agitar o vento. É verdade. Mas é ele que domina e que dá ordem aos ventos. E quem é este? É Jesus. Jesus, homem, que se pode compadecer conosco. Jesus, Deus, que tem poder sobre todas as coisas. Este é o que se compadece e te entende nas tuas fraquezas e também o que tem poder para levantar tempestades e acalmar tempestades. E se na tua vida alguma tempestade se levanta, tu podes ter estas duas verdades. Eu estou a passar por um temporal, estou a passar por uma tempestade, por uma tormenta, ele entende, porque ele já passou. Eu estou a passar por um temporal, por uma tormenta, ele tem poder para acalmar, porque ele está no controle e no domínio de todas as coisas. Este é o Jesus que a Bíblia nos revela. Este é o Senhor em quem nós acreditamos. Mas há aqui uma pergunta que não foi feita no texto bíblico. Uma pergunta que não foi feita, mas que Jesus respondeu. Os discípulos nunca perguntaram quem somos nós ou quem sou eu. E às vezes nós também não perguntamos quem sou eu. Mas Jesus disse que eles eram homens de pouca fé. Onde é que está a vossa fé? Perguntou Jesus. Homens que revelavam que apesar de andarem com Jesus, de caminharem com Jesus, ainda não conheciam Jesus. Porque ainda estavam a duvidar. E ainda estavam a perguntar, mas quem é este? Eles andavam com Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres, maravilhas. Mas mesmo assim, eles ainda perguntavam, quem é este? Ainda se admiravam. Será que tu, eu, depois de caminharmos com Jesus, ao fim deste tempo todo, 1 ano, 2 anos, 40 anos, ainda nos admiramos e perguntamos quem é este? Ou deveríamos perguntar quem sou eu? Que ainda não conheço este Jesus, que ainda não me aprofundei nesta relação com Ele. Na tua caminhada com Cristo, será que tu o conheces bem? Será que tu tens a certeza que quando a tormenta chegar, Ele vai acalmar a tempestade? É Ele que traz abundância? Ou ainda ficas aflito, a tremer, com medo, pensando que Ele vai falhar? Ele não vai falhar. Será que verdadeiramente conheces a Jesus? Se não é hoje o momento para dizer, Senhor, perdoa-me, porque eu tenho caminhado contigo, mas não te tenho conhecido. Às vezes nós andamos com uma pessoa, ou sabemos até muito acerca de uma pessoa, mas ainda não a conhecemos. Só a podemos conhecer quando temos intimidade.
Por isso, muitas vezes nós dizemos assim, olha, eu pensava que eu conhecia esta pessoa, mas depois de ter passado ali um tempo com ela, realmente agora conheço bem. Eu às vezes acho que muitos de nós, crentes, precisamos de passar mais tempo com Jesus para ficarmos a saber quem Ele é. Como é que Ele age, como é que Ele trata, como é que Ele trabalha, qual é o seu poder, qual é o seu amor e tudo aquilo que Ele faz por nós. Quem é Jesus para ti? Será que o conheces bem? Fica hoje aqui o desafio para que abras toda a tua vida para Ele, tendo a certeza que seja qual for a tormenta, seja qual for a tempestade, seja qual for os ventos que se levantam contrários, quando tudo parece estar a afundar, agarra-te a este Jesus, que sabe o que tu estás a passar, porque é homem, e tem poder para resolver a tua situação, porque é Deus. A Ele te deves agarrar. Amém.